Olá pessoal, voltei. Chesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo, tá? Eu descobri um vídeo recentemente, eu já assisti ele, mas eu queria muito trazer pra vocês, que é uma revelação do racismo do Allan Kardec, né? Vamos reagir juntos? Vai ser hilário. Vamos lá. Desde já se inscreva no nosso canal. Se inscreve lá no canal do Daniel Contígio também, que é muito bom. Tô maratonando os vídeos dele, são vídeos muito bons. Mas vamos lá, no começo. Por aí de coisas que vieram até lá desde racismo existe no meio espírita, porque eu já ouvi umas historinhas por aí de coisas que vieram até lá desde Kardec. O que você viu sobre isso já, Lívia, na sua experiência? Então, não é falado sobre isso. No meio espírita, você é estimulado muito a estudar, a ler o Pentateuco. As revistas espíritas, eles citam, eles falam algo, mas pouco. Comparando com... Pentateuco são os livros principais do Kardec ali, o livro dos espíritos, dos Livro médiuns e dos tal. espíritos, livro dos médiuns, a Gênese, e o Evangelho, né? E aí, as revistas espíritas não é muito estimulada a leitura e tal. Você tem acesso muito fácil ao Pentateuco e as revistas espíritas você consegue hoje em dia por causa da internet, mas nos centros você não tem ali com tanta facilidade. E o espírita, ele acaba, eu vou usar essa palavra mesmo, ele acaba passando pano mesmo para o racismo do Kardec. Pior que nem é só os espíritas, né? Todo mundo passa pano para racismo e racistas, né? Históricos. Mas quando o assunto é religião, fé, espiritualidade, aí que passa pano mesmo, porque os ícones das espiritualidades, esses ícones têm que ser intocáveis. Assim como Zélio é intocável, como Buda é intocável, como o Dalai Lama é intocável, e aí vai. Gandhi é intocável. Kardec também é intocável porque ele representa a pureza de uma religião que se inicia no Brasil. Se inicia não, né? Se instala no Brasil. Se inicia na França, mas se instala no Brasil. Infelizmente, essa passação de pano é normal, mas nós não devemos aceitar. Porque, vamos ser sinceros, ele foi racista na revista espírita, eu tenho até anotado aqui, porque é um número, enfim, o tema que ele fez era perfectibilidade da raça negra, né? É a revista espírita de abril de 1862. 1862. 1862. Quando foi a abolição da escravidão no Brasil? 1888. Né? Só pra vocês entenderem, a Lívia, ela é uma ex-médium de kardecismo. O Daniel Coutinho, ele tem um canal que ele sempre chama pessoas que já tiveram experiências em outras religiões, seitas, contextos espirituais, esotéricos. E ele traz essas pessoas que já não fazem mais parte desse seio para contar suas experiências no programa dele, no canal dele, que por sinal é muito bom, porque tá falando, tá analisando de uma forma científica a coisa. Então, a Lívia, ela tem propriedade para falar porque ela esteve lá dentro. Ela esteve lá, assistiu e viu como é. O que ele disse lá, assim, de racista? Eu convido vocês a dar um Google aí. Eu não tenho anotado aqui, mas coisas bem... Eu, quando li, eu já tinha saído do espiritismo. Então, e eu fiquei, assim, chocada com aquilo. Fiquei chocada. Eu tentei procurar argumentos dos espíritas e os argumentos foi que Kardec
vivia numa época onde a escravidão estava pena acabando em alguns lugares, ou tinha pena acabado, e, enfim, ainda tinha muito discriminação quanto à cor e tal, e tinha essa questão na Europa de padrões de raça, de questões de raça mesmo, né? E só que aí. Só um detalhe. Ela tá fazendo isso simplesmente porque é inaceitável essa desculpa. Por quê? O Brasil foi a última nação a abolir a escrava. O Brasil foi a última nação a abolir a escravidão. 1888. Muito antes disso, outras nações já estavam abolindo, porque não é que os brancos e os europeus já estavam cientes que era uma coisa ruim. Não era isso, não. Não tinha branco, paz e amor, não. É porque já não dava para sustentar o regime escravocrata para o regime industrial. O regime industrial capitalista não suporta o regime da escravidão. Então, quando a Inglaterra teve o seu primeiro fenômeno da primeira revolução industrial, ela vai começar a dizer para as nações vizinhas: olha, vamos ter revolução industrial no seu país também, logo, liberte os escravos, pois não cabe uma coisa com a outra. Precisamos pagar salários, mesmo que sejam mínimos, mesmo que seja beirando a escravidão, porque foi o que aconteceu também na Revolução Industrial, mas tem que ter isso para que a roda do mercado funcione, para a roda da economia funcione. Caso contrário, não se sustenta. Não se sustenta. Isso aconteceu na Inglaterra, que logo depois vai acontecer na França. E a França é onde nasce Kardec. E Kardec é um acadêmico, um professor de línguas, com certeza estudou filosofia também e tudo mais. E ele traz ali aquela questão acadêmica que estava tendo na época na Europa, da eugenia, da raça superiora, de que certas raças são inferiores e para isso devem ser eliminadas ou educadas ou adestradas. Esse estudo acadêmico dessa época vai levar ao nazismo depois, vai levar na era Vargas as políticas públicas de eugenia e higienização do povo brasileiro, e assim vai no mundo inteiro. Então não é qualquer coisa. Ele tá sendo extremamente racista simplesmente porque ele é um cara educado, um cara que foi letrado, um cara que estudou nas melhores faculdades da época na Europa e mesmo assim sustenta isso, esse problema de caráter de raça em revistas espíritas. Qual é a diferença de um livro espírita para uma revista? A revista ela é de um cunho acadêmico. A revista científica de neurociência de 1800 e tanto, narrou que doutor tal escreveu isso baseado na pesquisa tal. Quando a gente fala de revista, não é a revista Caras, Época, que tá fazendo uma fofoquinha. É uma revista científica. Então a revista espírita, ela tinha um cunho de levar a informação mais rápido, de uma maneira não editorial, se não seria um livro, mas de uma forma que, olha, nós estamos indagando o que esse artigo está falando como verdade. Por isso nós estamos publicando de uma forma muito mais rápida do que um livro. Pensa só, se hoje publicar um livro já é caro e difícil, imagina aquela época. Então uma revista sim era muito mais rápido, mas isso não tirava a importância do que estava sendo escrito ali, porque seria base para estudo. O fato dos kardecistas estar escondendo essas revistas debaixo de suas bundas é porque sabe que Kardec estava errado e não quer que ninguém saiba disso. E olha que eu sou uma pessoa que pesquisa muito e até então eu não tinha sabido disso aí não. Quem eu vi, eu só fiquei sabendo por causa da Lívia. Ela que vem denunciar isso aí, caso contrário ia passar batido. Mas vamos continuar, tem muito mais coisa. O Kardec, numa obra póstuma dele, obra póstuma é uma obra dele após a morte, que, voltando um pouquinho, não teve nenhum espírito, ele era tão
ele tinha tantos médiums com ele, não teve nenhum espírito evoluído para poder falar com o Kardec. Pô, não coloca isso nessa revista não, cara. Vai pegar mal, né? Mas teve a obra póstuma dele, que é a Teoria da Beleza, que é nas obras póstumas. Aqui tem até a página de um livro que está na página 131. Eu achei aqui no site. Não sei se você tem aí. Se você quiser, eu leio aqui rapidinho. Pode ler. Lê. Tá? Não sou eu, Daniel, que estou afirmando isso, tá, gente? Ó, achei que no site... É bem pesado. Da cartacapital.com.br, posso colocar o link aí depois para vocês. Falando então assim, ó, entre aspas, sua postura racista, né, tá falando de Kardec, se manifestou em textos distintos e trago 2 exemplos. Em um artigo publicado na Revista Espírita de 1862 e outro que aparece em obras póstumas, que você falou aí, Lívia, né, ó. Portanto, esse aqui não foi publicado por Kardec, talvez ele não o publicasse, suponho. O primeiro se chama Frenologia Espírita e a Perfectibilidade da Raça Negra, e o outro, Teoria da Beleza. Eis o trecho mais problemático aqui, ó. Agora, nas palavras do Kardec, galera. Assim como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar, mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. Oh, puta que pariu isso aqui, não vou nem continuar lendo. Não vou nem continuar, isso aqui é nojento, bizarro. Pois é, essas eram as ideias maravilhosas, iluminadas de Allan Kardec e os seus médios ali, naquele períodozinho ali da história. Realmente, eu acho que ele deve ter tido essa revelação dos médios, mas eu acho que os médios eram meio que daltônicos e deve ter invertido as coisas, porque enquanto a Europa, Idade Média, estava indo à lama e estava nadando em suas próprias fezes, principalmente a França, aonde nasce Kardec, estava nadando nas suas próprias fezes e urinas e guerras. A África estava prosperando. O Egito era um berço de tecnologia que abençoou Roma, Grécia, que depois vai ser berço para a Europa moderna que nós temos. A filosofia egípcia de gente preta foi roubada ou influenciou grandes homens como os filósofos gregos, mas ninguém fala, mas são seres inferiores, né? As grandes pirâmides, tá aí, dando tapa na cara de engenheiro até hoje. É tão magnífico que é impossível gente preta fazer. Então só pode ser obra de alienígenas, porque as pessoas pretas são inferiores, segundo Kardec. Então, isso aí, pensa só, se o mestre está falando isso em uma revista que é para você, como espírita, respeitar como verdade, imagina o que os seus discípulos não vão fazer depois. Então, quando a gente olha centros espíritas específicos, nós vemos sim ali um racismo que às vezes a pessoa nem sabe que está cometendo, que seria o racismo estrutural. E outras que aproveitam disso aí para cometer racismo liberado. Tá liberado. Se Kardec falou, tá falado. Então, isso é muito complicado. E lembrando, esse Kardec é o mesmo que depois que vai influenciar o Centro Espírita de Niterói, que vai dar o aval para Zélio de Moraes fundar Umbanda, tá? Tá, isso que você falou aí faz todo sentido, né? Cadê um mentor ou alguém ali, um médium que convivesse com Kardec para falar, olha, ok, existe o racismo aqui, é relativamente comum na nossa sociedade, mas isso é asqueroso, a gente vai entender que isso aqui é péssimo, é uma ideia totalmente que vai ser, né, execrada ultrapassada. Não vamos, né, ser consonantes com esse tipo de... Não teve ninguém avisando isso pro cara. Então, aí nós temos 2 linhas de raciocínio. Primeiro, não havia manifestação espiritual
Então, eles eram falsos médiuns, era uma falsa manifestação, e Kardec, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento acadêmico, ele foi no fundamentando o espiritismo em cima do que já falavam outras religiões. E isso, muitos magos, muitos esotéricos já dizem por aí, essa parte. E tem a segunda parte também, que essa eu gosto de defender as duas partes, mas essa eu gosto muito mais, que havia sim a manifestação espiritual e que esses espíritos que estavam se manifestando não eram de total iluminação. É o que eu falo na Umbanda. Não é porque o preto velho tá falando, o preto velho tá fazendo, o preto velho tá ali, e ele é o espírito mais evoluído e mais sábio entre nós, que ele sabe de tudo. Ele sabe mais do que eu. Ele sabe mais do que você. Mas ele não sabe de tudo. Então ele pode sim errar. Ele pode sim se equivocar. E vai ser muito mais humilde dele voltar e corrigir do que deixar passar batido. O espírito, ele tem que mostrar, provar que ele tá vindo e ele tá tentando ser o melhor possível, porque é um espírito de um ser humano. Não é porque virou um guia ou mentor espiritual que sabe de tudo. Caso contrário, nem precisava voltar para prestar caridade. Então, eu imagino que havia sim a manifestação espiritual, só que esses espíritos não estavam totalmente evoluídos ao ponto de ter uma sensibilidade para isso. Então, assim, até os espíritos passaram pano. Porque tem espírito que passa pano para bandido, passa pano para feiticeiro maldoso, passa pano para pedófilo, passa pano para tudo, gente. Tem espírito, guia, mentor espiritual que passa pano. Ou esses pais de santo marmoteiro, essas mães de santo marmoteiro aí que faz e desfaz da religião e recebe espírito. Você acha que eles estão completamente sem ninguém ali? Não, deve ter sim algum espírito ali para mover eles para fazer essa coisa. Estou falando que é espírito do bem. E não estou falando que é um espírito de luz. Eu estou falando que eles estão acompanhados. Então passa pano sim. Então eu prefiro acreditar nisso. Mas também acredito que muitos deles não estavam incorporados e também não estavam nem aí para essa situação. Porque se a Kardec estivesse falando assim, as pessoas brancas são ruins porque elas, por onde elas passam, roubam a cultura, destrói aquele povo para uma soberania, para formar uma elite predatorial, tal. Tenho certeza que esses espíritos iam falar, não é assim não. Tenho certeza que eles iam falar, porque vai tocar na doença deles, né? Vai tocar na ferida deles. Mas como tá falando de outra etnia, outro povo, outra cultura, tudo bem. Tá tudo bem. Vamos continuar. Escreveu isso em 2 textos dele, pelo amor de Deus. Inclusive, eu fui buscar, né, para ver o que esses espíritas dizem disso, e eles passam pano mesmo. Porque aí fala, né, porque ele vivia numa época, e aí depois... só que aí tá... E não teve nenhum mentor para poder falar, e mesmo depois da morte, ele estava lá no além, num lugar super evoluído, vamos botar aí no nosso lar, não teve ninguém lá para poder dizer para ele que era ridículo isso daí, que era horrível. Então não dá para passar pano. É bem racista mesmo. Não dá para passar pano, e isso só deixa mais claro ainda, por exemplo, o Chico Xavier, que muita gente não gosta, mas foi um médium excepcional. E quando ele foi questionado sobre a questão de raças, negros, etnias e escravização dos povos do Brasil, ele deu uma aula. E ele, sendo um homem branco, pobre e passando por tudo que ele passou, ele tinha base como homem para falar, olha, isso é errado. Isso é muito errado. Não devemos pensar assim, somos todos irmãos, todos iguais, viemos do mesmo Deus, vivemos no mesmo planeta e tal. Ele teve uma sensibilidade recente. E Allan Kardec não teve essa sensibilidade como estudioso que era da época. Tudo bem que Allan não era médium, mas não é porque você não é médium, não exercita a sua mediunidade, que você não tem coração, não tem sensibilidade, não tem noção das coisas. Faltou noção. E tudo bem, tudo bem. Vamos olhar de forma anacrônica. Beleza. Ele foi racista por causa da época. Mas você tem que passar pano pra ele hoje?
Fala, não, gente, olha, ele foi racista assim, assim, assado. Vamos pegar essa parte do texto, vamos tirar porque não condiz com a opinião dos espíritas e vamos olhar só o resto da obra que realmente condiz com o que os espíritos estão confirmando. Então, nós não vamos passar pano para essa situação. Mas não. Sentem em cima e oram para que ninguém descubra. E vocês podem ver. Entra no Centro Espírita de Kardecismo para vocês verem qual é a cor do povo que tá lá. Qual é a elite que tá lá? Hein? Não tem como disfarçar. E eu indico muito, muito mesmo, o Instagram do professor Lair, porque que você citou, que fez. Eu conheci ele no seu canal e ele é sensacional. Ele é um estudioso do espiritismo. Maravilhoso. Assim, quem está assistindo a live, provavelmente o assunto espiritismo, né, é interessante para as pessoas. E lá ele mostra também a problematização em questão não só racismo, mas a homossexualidade, porque o espiritismo disfarça que aceita o homossexualismo, mas se você Homossexualidade. Homossexualismo é doença. Entrar lá no Instagram do professor Lair, você vai ver que tem muitas obras espíritas que é escrachado, que é um desvio de, vamos dizer, de conduta, né? Não sei se é bem essa palavra que eles usam, mas é um desvio. Então não é disfarçado, não é aceito. É por isso que ciência e religião devem andar lado a lado, uma respeitando a outra, sem se misturar. Porque religioso adora se meter na ciência. Mas quando a ciência se mete na religião, ai, ai, meu Deus. Você acha que hoje em dia tá desse jeito ainda, Lívia, assim, essa visão mais racista das coisas? Ou as pessoas sacaram que Kardec vacilou, por mais que passem pano, entendem que o racismo é uma coisa terrível e que não existe diferença do invólucro, né? Eu acho que é o termo que usaram aí, né? Do corpo, no que diz respeito à evolução espiritual de cada um. O que você viu? Você teve alguma experiência? Só para contextualizar, o que a Kardec estava dizendo com aquele trecho é o seguinte, que as pessoas negras, pretas, principalmente africanos, pessoas que foram escravizadas, são inferiores, são como macacos, são como cachorro, são como animais ou crianças que devem ser ensinadas, porque eles são retardados, eles não conseguem passar daquele nível sem o aval de uma outra pessoa que os ensine. E aí, com o passar do tempo, que esse espírito de gente preta vai passando pelas reencarnações, ele vai um dia evoluir ao ponto de poder entrar num corpo de uma pessoa branca para reencarnar. Então, o próximo nível da reencarnação de uma pessoa preta é uma pessoa branca. E portando um corpo, um invólucro branco, ela vai começar a ter as faculdades primárias intelectuais de um ser humano. E aí ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Era isso que Kardec estava dizendo ali. Que sem a ajuda dos brancos para guiar essas pessoas pretas, elas não iriam conseguir um dia incorporar, ou incorporar não, de forma a incorporar, mas ocupar o espaço de uma pessoa branca que está acima na cadeia evolutiva. Era isso que ele estava falando naquele texto. É nojento. Sobre isso? Tive. Assim, muda muito, né, de pessoa. São pessoas, né? Tem muitas pessoas no meio espírita que não pensam dessa forma. Inclusive, eu quero acreditar que seja a grande maioria, né? Mas eu passei por uma situação, né, na participação da reunião dessa médium, né, onde veio um mentor que ele se dizia ser super, ela incorporou esse mentor, né? Ele se dizia ser um mentor super evoluído e que adoro essa humildade dos espíritos do Dr. de Kardec, do kardecismo.
ele começou a falar sobre essa questão de racismo, falando que nós somos todos iguais e tal. E, numa certa altura, uma pessoa que é filho da médium citou que achava uma besteira essa exaltação que hoje é feita do negro, né? Da pessoa preta, por exemplo. Na época, a Maju Coutinho ia assumir a bancada do jornal Hoje. Então, foi falado muito, né? Porque era uma negra assumindo uma bancada de jornal, era algo inédito, inusitado e tal. Basta um preto ocupar o espaço de um branco para eles ficarem todos exaltados. E aí ele citou, falando com esse mentor, citou assim, fica nesse mimimi, nessa exaltação toda, o que tem a ver que ela é negra e vai assumir a bancada? Aí ele citou também um episódio de que a Isa foi no programa do Faustão, quando era no Plim Plim ainda, e que foi exaltado, uma cantora que está fazendo muito sucesso, uma cantora negra, tal. E ele citando tudo isso num tom assim, que ele não via necessidade disso, de ficar dizendo isso e tal. O espírito evoluído tá falando isso. E eu, meu marido e mais uma pessoa nessa reunião não concordamos. Por coincidência, os mais novos, tinham pessoas mais idosas participando, que concordavam com o mentor super evoluído lá, que dizia ser da Legião de Maria. E eu... Se ele soubesse que Maria era preta, ele ia cair para trás. Meu marido e essa menina, a gente interrompeu e falamos a nossa visão de que a gente achava importante falar, sim, porque é importante ter representatividade. E falamos, né, o pouco que a gente sabe falar disso, porque eu não sou negra, então eu não sei o que se passa, o que uma pessoa passa com isso ao decorrer da vida dela. Mas... Lívia, você tá super certa. Parabéns para você, seu marido e os demais que se levantaram. É isso aí, tem que se levantar, tem que se rebelar sim contra isso, senão nunca vai mudar. E o fato de você não saber, mas você pode perguntar também, você pode buscar novas informações, principalmente fatos históricos. Fatos históricos estão aí para ditar o que foi, o que não pode se repetir. Entendeu? E são pensamentos como desse espírito evoluído que faz coisas horríveis da humanidade voltar. Ou nem parece que foi há 70 anos atrás? Segunda Guerra Mundial? Muito perto, né? Então, obrigado por ter feito isso. Mas vamos pra guerra. É assim mesmo. Precisamos de mais gente assim. O que a gente pôde falar, a gente falou. E nós fomos escorraçados da reunião. Disseram que nós estávamos sendo racistas. Normal. Como assim? Porque a gente estava fazendo distinção entre o branco e o preto. Isso é muito engraçado. Não você distinguir pretos e brancos quando é a favor do preto, eles ficam exaltados. É racismo, você tá separando, é assim. Mas quando é para aprovar as pessoas para a medicina, não é, né? Porque o quadro, ele é branco. Enquanto a formação de Gari, o quadro é preto. Aí tudo bem você separar o feijão do arroz. É bem normal esse discurso. Para quem quer defender os descendentes afros, as pessoas pretas do Brasil, tem que aprender a quebrar esse discurso, porque ele é muito comum. Entre o branco... Tá. Como se a Maju, por exemplo, assim, tivesse a gente estava exaltando aquela ela. ênfase, entendi, exaltando. Entendeu? Que nós estávamos praticando, foi usado essa palavra, nós estávamos praticando o racismo reverso. Aí, quando falou o racismo reverso, aí eu acho que incorporou
um obsessor em mim mesmo, porque aí eu falei. Porque eu comecei a falar compulsivamente. Porque não existe racismo reverso. Caraca, Lívia. E aí, impressionante ou não, é que a gente percebeu, depois que passou, a gente descobriu que a visão da médium quanto a esse assunto é exatamente o mesmo desse mentor, que é a mesma visão do filho dela. O que reforça aquela primeira teoria, que não há, de fato, uma manifestação espiritual. Entendeu? Você acha que eles estavam tendo Kardec como pano de fundo e só não estavam querendo colocar isso de forma explícita, sei lá, um resquício ali disso? Pode ser. Claro, é a mesma coisa que os evangélicos fazem com a Bíblia, eu tenho essa postura homofóbica porque a minha religião diz que você vai pro inferno, a minha religião diz que isso, minha religião diz que aquilo. É normal, é um plano de fundo para isso. O que de fato, da mesma forma que os evangélicos não estão seguindo a Cristo, tendo essa opinião idiota, da mesma forma o kardecista, ele não está sendo espírita ao pensar dessa forma, ao agir dessa forma e até mesmo debater com uma outra médium sobre isso. É uma questão de interpretação, de vida, não de literatura, de vida. Pode ser. Não sei, tá? Tô colocando assim de forma bem especulativa, porque eu não conheço essas pessoas, né? Enfim, eu fiquei tão chocada quanto você ficou chocada aí. Até hoje eu não tenho explicação para isso, sabe? É racismo, enfim, né? É racismo, e aí a explicação do racismo é social mesmo, não é uma herança, não tem muito o que dizer, assim, é triste, é uma coisa que a gente tem que combater, e é isso, assim, é deplorável isso tudo, é criminoso dependendo de como isso se expressa, e, né, assim, é uma coisa que tem que ser denunciada, problematizada, criticada, e é isso aí. E isso aí foi algo, assim, que deve ter balançado vocês, né, assim, sobre estarem ali no centro espírita, o que está sendo dito aqui, que coisa tão problemática. Mas antes da sua saída, deixa eu fazer a leitura aqui das suas psicografias. Vamos falar das psicografias rapidinho? Depois... Então, se vocês quiserem assistir o programa completo, vá lá no canal do Daniel Contígio. É muito bom o canal dele, é muito bom. É simples, como vocês estão vendo, é feito pelo Zoom, mas a qualidade das lives, do nível das pessoas que ele leva é incrível, tá bom? Gente, é isso aí. Qual é a lição que a gente tem disso aí? Durante muito tempo, o espiritismo ele foi algo muito aceito no seio religioso brasileiro. Tanto que muitos macumbeiros, eles falavam que eram espíritas, porque era uma forma de serem aceitos no meio do meio cristão, católico, evangélico, sem ser discriminados. Porque se eles falassem que eram da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, eles iam ser discriminados. Mas por quê? Porque o kardecismo é uma religião brasileira, isso sim é uma religião brasileira, de gente branca. Gente branca. Por que é uma religião brasileira? Porque o kardecismo só é religião aqui no Brasil. Tem muita gente que fala que não é religião, mas se tornou religião. Você defende Kardec da mesma forma que o cristão defende Cristo. Da mesma forma que os budistas defendem Buda. Tem todo o jeito de religião, se tornou religião. Práticas, dogmas, ritualísticas, tudo. Tem tudo. E livros, né? O que falta na Umbanda. Livros que dão base àquele culto. Ali o kardecismo tem. Então era uma religião muito aceita. E durante muito tempo os templos de Umbanda, Quimbanda e até alguns de Candomblé usavam o termo casa espiritual, casa da caridade, isso aí para mascarar, porque de fato era Umbanda, de fato eram Quimbandas, de fato eram macumbas, encantarias, cabulas e muito mais, e era disfarçado. Então, durante muito tempo, esse pessoal ditou as regras entre os espíritas. É por isso que na Umbanda, atualmente, tem muitas regras que não encaixam no contexto da Umbanda. Muitas regras, mas essas regras vêm do kardecismo,
que é uma coletânea de dogmas espirituais que Kardec catou em outras religiões e disse que foi revelação do Espírito da Verdade e outros mais, e que de fato é tudo incompleto. Eu costumo dizer que Kardec é difícil de ler porque é simplista. É muito simplista. Ele só usa uma forma de escrita rebuscada. Só que o conteúdo é simplista. Não cabe dentro da Umbanda, não cabe em contextos afros, porque é completamente errado para nós. Então, não cabe. E é o que distorce muito das religiões afro-brasileiras. E agora, com essa revelação, nós conseguimos identificar o porquê que a Umbanda de Zélio de Moraes precisou do aval do espiritismo do Rio de Janeiro para ser fundada uma nova religião com base espírita. Por quê? Porque o Caboclo da Sete Cruzilhada teve aquele discurso. Nós sabemos o porquê do discurso, mas aquele discurso nunca é lido como um discurso antirracista. Não, é porque os espíritos, os médios ali na época não tinham a maturidade o suficiente para compreender que as entidades, blá blá blá, blá blá blá, farinha de rosca, fósforo. Não. É um discurso racista, antirracista. O discurso do Caboclo da Sete Cruzilhada é um discurso antirracista. Pronto. Querendo ou não, o racismo ele enraiza na sociedade. Então nós devemos ir lá para matar essa raiz. Quando a gente faz novas leituras de textos e ensinamentos, nós estamos varrendo ali, localizando se o pensamento do autor condiz com sua obra. Simplesmente assim. A Bíblia, por exemplo, é um livro contestável. Porque diversas passagens ele fala, dá aval para você vender sua filha, como vender a sua esposa, como vender o seu escravo, como castigar ou educar o seu escravo. Nós não vamos fazer uma nova leitura dessas passagens. Foram as mesmas passagens que deram aval para dizer que o povo preto não tinha alma, por isso devem ser escravizados, para que o povo branco, em cima do seu castigo e de sua educação, nos eduque, para que um dia possamos evoluir o suficiente para nos tornarmos brancos e educados, passíveis de chegar até a Deus dessa forma. Tem que ser lido tudo de novo. Agora tudo que eu ler novamente sobre Zélio, sobre Niterói, sobre a fraternidade de Niterói, espírita de Niterói, que deu todo esse aval. Eu já tinha um senso muito crítico sobre eles. Agora eu vou ter mais ainda, porque agora eu sei que o mestre deles pensava isso. O que torna tudo mais grave. Tudo mais grave. Bom, se inscreva no canal, curta. Segue no Instagram, tem TikTok, tem um monte de coisa aí. Joga meu nome no Google, você vai achar bastante coisa, tá bom? Até mais, pessoal. Vamos lutar contra o racismo.